Dando sequência ao nosso curso, vamos analisar aqui o segundo caso, que é um caso interessante também, porque trata do dever de motivação, que é um tema que nós falamos muito durante o nosso curso, porque de fato é um princípio importantíssimo do direito administrativo e um requisito de validade dos atos administrativos. Aqui nós estamos diante de um MS, de um mandado de segurança, número 16.616 do DF. O relator aqui é o ministro Arnaldo Esteves Lima, impetrante Fundação Educativa e Cultural Dona Beja, e o impetrado ministro de Estado das Comunicações. Aqui é importante dizer sobre uma regra do direito processual, que na verdade está inclusive na Constituição da República de 1988, que é uma regra de atração da competência originária. Então, toda vez que alguém impetra um mandato de segurança em face de um ministro de Estado, a competência originária para processamento e julgamento deste MS é do STJ. Então, por isso que o julgamento aqui, ele já se inicia no STJ. Vamos entender aqui esse caso. Olha, a motivação, conforme nós vimos, é um pressuposto de validade dos atos administrativos que produzem efeito na esfera jurídica dos administrados. Então, pressuposto de validade, ou seja, ato sem motivação não é considerado um ato válido. Trata-se de uma exigência derivada dos princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica. A ausência de motivação compromete a juridicidade do ato e configura vício substancial. O dever de motivar é reforçado pela Lei 9784, que, por sua vez, regula o processo administrativo no âmbito federal. Então, nós vimos lá, artigo 50 da Lei 9784, é o artigo que confirma e consolida esse dever de motivação dos atos administrativos. Aqui nós temos uma previsão legal, que é a motivação e atos revogatórios. Então, como eu disse aqui, o artigo 50 da lei dispõe que os atos devem ser motivados quando implicarem anulação, revogação, suspensão ou convalidação, inciso 8. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, e a simples menção genérica ao interesse público ou à conveniência não supre o dever de motivação. Então, a motivação não é puramente ilustrativa, formal, quer dizer, segue critérios objetivos. Aqui também, mais uma vez, reforçando essa noção do poder de autotutela. Então, a administração ela pode anular seus próprios atos quando são ilegais, tem inclusive uma súmula do STF aqui, que é a súmula 473, e pode também revogá-los por razões de conveniência e oportunidade, desde que motivadamente. Então, a revogação do ato que conferiu direitos requer processo administrativo regular e observância do contraditório e da ampla defesa. O que nós estamos fazendo nessa introdução, esse preâmbulo aqui? Porque nós estamos diante de um caso que é um caso de revogação de ato administrativo sem observância de procedimento, de contraditório e nem tampouco do dever de motivação do ato administrativo, tá? Então vamos ver aqui o caso concreto. A Fundação Dona Beja obteve via portaria do Ministério das Comunicações, número 1253 de 2010, essa portaria aqui,
é um ato administrativo. Obteve, então, permissão para prestar serviço de radiodifusão educativa por 10 anos, ou seja, como se tivesse obtido ali uma licença para uma rádio educativa, que é algo muito concorrido no Brasil. A outorga foi concedida à deliberação do Congresso Nacional. Foi condicionada à deliberação do Congresso Nacional, porque, observando aí o parágrafo 3º, artigo 223 da Constituição. Dias depois, a permissão foi revogada por outra portaria, agora MC número 1372 de 2010, que é um outro ato administrativo. A revogação foi praticada sem qualquer motivação ou instauração de procedimento prévio. Então, nós vimos aqui que, primeiro, houve uma violação clara ao dever de motivação e, segundo, inobservância de um procedimento regular. Por quê? Porque se trata de uma revogação, por mais que esteja associada à conveniência e oportunidade da administração, mas que afeta diretamente a esfera jurídica, os interesses do administrado, no caso aqui da Fundação Beja. Quais foram as alegações aqui? Então, a Fundação Beja, que é a impetrante, alegou que esse ato revogatório carece de motivação, que houve violação, então, ao artigo 50, inciso 8º e parágrafo 1º da Lei 9784, que esse ato deveria ter sido motivado e não o foi. E aqui também a supressão arbitrária de direito previamente deferido, porque não houve procedimento prévio, com respeito, inclusive, ao contraditório. Então, aqui a ausência de procedimento. O impetrado alegou que ele estava ali no âmbito da sua competência discricionária ministerial, ausência de eficácia da outorga sem deliberação do Congresso, que não tinha ainda sido deliberado, e o poder de rever seus próprios atos administrativos. Então, alegou aqui a autotutela administrativa. Vamos ver qual foi o entendimento do STJ. A primeira sessão do STJ, por unanimidade, reconheceu a nulidade dessa portaria 1372, ou seja, a nulidade do ato revogatório, a inobservância dos princípios da motivação, finalidade e segurança jurídica, e olha que interessante, a violação do artigo 50 da Lei 9784. Então, houve um reconhecimento do STJ pela violação do artigo 50 da Lei 9784. Né? E aqui determinou-se a anulação do ato revogatório imotivado com restauração da portaria original. Então, aqui nós tivemos uma intervenção direta do STJ no mérito de um ato administrativo, anulando-o pela sua ilegalidade, ausência de motivação, ausência de procedimento prévio, etc. Então, aqui é o controle jurisdicional da legalidade de um ato administrativo.
E a jurisprudência do STJ, nesse contexto aqui, reitera sempre a obrigatoriedade de motivação nos atos que limitam, suspendem ou revogam direitos. Aqui, o exemplo é um outro MS, 9.944, que é o indeferimento administrativo e motivado de curso superior. E o poder discricionário não exonera a administração da necessidade de motivação adequada. Então, alegar discricionariedade para dizer que está exonerada, isenta, desincumbida da motivação é algo já rechaçado pela jurisprudência do STJ. Então, nesse caso aqui, tem uma reafirmação do dever de fundamentar as decisões administrativas como expressão da legalidade, a vedação, a revogação arbitrária de atos que afetem esferas jurídicas subjetivas, a ausência de motivação invalida o ato e impõe sua anulação e serve também como paradigma para a atuação administrativa em processos de outorga, concessão e permissão de serviços públicos. Então, aqui mais um caso prático que fica evidenciado. Primeiro, a importância da Lei 9784, que a fundamentação, inclusive, da decisão do STJ é no sentido da violação do artigo 50, então é uma lei que dispõe de efetividade e de eficácia. E segundo, a inafastabilidade do dever de motivação dos atos administrativos, especialmente quando se tratam de atos que revogam que revogam direitos subjetivos que haviam sido concedidos ao administrado. Então, um caso muito interessante nesse sentido. Então, como eu disse, a motivação aqui ela é condição indispensável à legitimidade de atividade administrativa. E o controle jurisdicional do ato administrativo exige que haja substrato fático e jurídico passível de apreciação. E esse MS fortalece, então, a doutrina segundo a qual não há discricionariedade absoluta na revogação de atos concessivos. Então, por mais que a administração disponha da discricionariedade, essa discricionariedade não é absoluta, né? Bom, com isso, nós encerramos mais um caso prático desse módulo 8 do nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.